Cara, olha o que a palavra diz aqui. Vocês são a luz do mundo. Fale para a pessoa que está ao seu lado, você é a luz do mundo. Agora olhe para o outro lado, fale para o outro lado, para outra pessoa, com forte, com vontade, fale, você é a luz do mundo. Aí diz assim, não se pode esconder uma cidade construída, fala comigo, construída, sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Cara, uma das coisas que eu vejo, que a Lighthouse, eu vejo isso para a nossa igreja, a comunidade, eu vou falar bastante sobre isso, mas acho que 3 semanas atrás nós tivemos um RL diferente, onde o pastor Tomás, ele ministrou uma palavra para toda a igreja da comunidade. E cara, foi incrível as palavras proféticas que ele falou sobre a nossa igreja. E uma das coisas que ele falou é que nós seríamos luz na nossa cidade, que nós iríamos fazer a diferença, que nós realmente iríamos iluminar toda, como se fosse dissipar toda a escuridão. E eu creio muito nessa palavra, que Deus está levantando a nossa igreja para ser luz nos lugares mais escuros da nossa cidade, da nossa região, da nossa nação e até os confins da terra, amém? Vocês creem nisso? Por que isso é importante você saber? Porque, como eu falei, cara, mês passado nós tivemos aqui uma série onde Deus falou muito conosco a respeito da nossa identidade, a respeito de quem Deus é para nós, assim, cara, como o Nick falou naquele vídeo. Eu creio que é um tempo que Deus está revelando a paternidade dEle, é um tempo que Deus está restaurando, cara, esse significado de pai. E para muitos de nós, para mim especialmente, cara, eu fui muito restaurado. Teve um dia que eu tive uma experiência pessoal com Deus, que Ele restaurou a paternidade dEle sobre mim, porque eu tinha muita dificuldade de ver Deus como um pai, por causa da referência que eu tive como pai. Eu lembro que meu pai, a forma de Ele demonstrar o amor dEle, para mim, para os meus outros irmãos, era não deixando faltar nada dentro de casa. Porém, eu nunca tinha ouvido do meu pai ele falar para mim, filho, eu amo você. E aquilo me marcava muito, eu sentia como se um espírito de orfandade estivesse dominando a minha vida. E teve uma noite, cara, que eu tive uma experiência com Deus, onde Ele me levou para o passado do meu pai. E Ele falou exatamente assim comigo, meu filho, eu quero que você entenda que o seu pai, ele tem dificuldade de amar os seus filhos porque ele nunca teve um amor do pai dele natural. Galera, se os nossos pais têm muita dificuldade de nos amar, pense a dificuldade que eles não passaram com os nossos avós. Pare para pensar. Os nossos avós chucros do jeito que era a base de paulada, não queriam nem saber, amor nada, vá trabalhar, está aqui enxada, está aqui, vai para a roça, vai capinar. Era assim, cara, era raro você ver um avô seu que demonstrava o amor dele para os seus filhos. Agora pense o trauma que os nossos pais tinham e como que eles iam conduzir isso. Por isso que eu falo que a nossa geração é uma geração que está passando por uma transição. E cara, e Deus falou muito comigo sobre isso, aonde com 5 anos de idade, meu pai, infelizmente, perdeu o pai dele, e ele já teve que ir trabalhar, cara, ajudar a sustentar a casa adolescente. E por causa disso, ele nunca conseguiu demonstrar o amor dele, não só para mim, mas para todos os meus irmãos. E Deus restaurou aquilo, cara, e a partir daquele momento, eu nunca esqueço que Deus falou claramente isso comigo, eu olhei no olho do meu pai e falei, pai, eu amo você. E a partir daquele dia, cara, Deus começou a restaurar esse relacionamento natural de mim com meu pai, mas também o meu relacionamento espiritual, de eu comecei a ver Deus como um pai, e Ele restaurou a paternidade dEle sobre mim. Porém, cara, algo que me espanta, e que eu já falei aqui, alguns minutos atrás, é que isso não pode parar em nós. O Evangelho não se resume à sua transformação somente. O Evangelho só faz sentido a partir do momento que você é transformado e você começa a ser um canal de Deus, você começa a ser uma pessoa que vai literalmente levar esse amor, essa transformação para o próximo, amém? Ou seja, você vai ser uma pessoa, um agente de transformação, não que você vai fazer, porque nós não conseguimos,
mas nós somos embaixadores do reino de Deus nesta cidade, nós somos embaixadores do reino de Deus na nossa família. Então nós representamos Jesus, e eu creio que através da sua vida, centenas e milhares de pessoas vão ser transformadas pelo amor de Cristo, amém? Eu creio que através de vocês, pessoas vão ser alcançadas, pessoas vão ser transformadas, o destino de centenas de pessoas irão mudar, simplesmente porque você um dia vai dizer sim ao chamado que Deus tem na sua vida, seja ele qual for. E cara, e quando você entende esse versículo, quer ser lighthouse, quer ser luz, você precisa entender 3 coisas, e eu quero extrair 3 princípios, 3 áreas dessa passagem que nós acabamos de ler aqui. A primeira coisa que você precisa entender é que você é uma nova criatura. Olha o que a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. A primeira coisa, velho, que você precisa entender nessa passagem, é que aqui o apóstolo Paulo está falando a Coríntios uma nova realidade. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Eis que tudo ficou para trás e você se tornou uma nova pessoa. Eu quero dizer para você que a partir do momento que você encontra essa luz, que é Jesus, a tua vida nunca mais será a mesma. Galera, deixa eu falar isso para vocês. Não tem como você dizer que conhece a Cristo sem a sua vida ser transformada. Se a tua vida não está sendo transformada, eu quero falar para você que provavelmente você não conheceu o verdadeiro amor. Que a partir do lugar que você conhece o verdadeiro amor, que é Jesus, a tua vida automaticamente começa a passar por uma transformação. Esse ano de 2020, eu cheguei nos meus 11 anos de conversão. Eu estou perfeito e estou longe, cara. Estou 1% ainda, estou longe da perfeição. Só no dia que eu morrer para melhor passar com o Pai. Eu tenho muitas áreas que precisam ser trabalhadas. Mas uma coisa eu entendo, eu estou no processo. A palavra de Deus fala que de glória em glória nós somos transformados. Mas eu quero falar para você que se você conhece o amor de Cristo, você não é mais a mesma pessoa que ontem. Porque hoje você é uma nova criatura. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E é a primeira coisa que você precisa entender. Você é uma nova criatura. Fala a pessoa que está do seu lado, você é uma nova criatura. Agora abra comigo em Efésios, capítulo 4, versículo 22. Olha que poderosa essa passagem. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Eu quero falar para você, cara, que a partir do momento que você conhece a Jesus, você não vai estar mais vivendo a velha, antiga maneira que você vivia. Por isso, cara, que a nossa vida com Cristo, ela vai refletir nas nossas atitudes, na nossa conduta diariamente. Não tem como, galera, presta atenção, não tem como você falar que segue a Jesus, se você continua vivendo da mesma forma que vivia, como se não conhecesse. Porque se você conhece a Cristo, a tua vida vai falar mais do que as tuas palavras. Cara, tem uma galera que às vezes chega para mim assim, ó, no veneno, Zé, conheci Jesus, minha vida está mudando, meu Deus, estou assim, ó, sabe aquele êxtase assim que a pessoa está passando, da nova conversão, e ela quer mudar o mundo em um dia. Eu sempre falo para essa pessoa, espera, se acalma, você precisa passar por um processo, vai chegar a hora, porque o evangelho não consiste em palavras, mas em poder. É isso que a palavra de Deus fala. Então de nada adianta você estar ali acelerado, falando, meu Deus, Jesus está mudando, Jesus está fazendo, se a tua vida não demonstrar isso. Então o primeiro ponto que eu quero tirar dessa passagem de Mateus 5, é que eu e você precisamos passar por uma transformação. Eu e você precisamos entender que Jesus está construindo algo novo na nossa vida, que nós não podemos mais viver da antiga maneira que vivíamos quando não conhecíamos a Cristo. É um tempo novo nas nossas vidas, em qual isso vai refletir nas nossas atitudes. Galera, a palavra só vai se tornar poderosa na sua vida a partir do lugar que você começa a obedecer ela. Porque se você se alimenta de Deus, você se alimenta da palavra e você não coloca em prática, ela será inútil para você. Mas o lugar onde você começa a obedecer, você se alimenta e você coloca em prática, você vai ver a palavra de Deus transformando a sua vida.
você vai ver a palavra de Deus, cara, mudando a sua realidade, mudando o seu estilo de vida. Eu tenho, como eu falei, eu estou há 11 anos e alguns meses nessa nova vida. E, cara, como é poderoso eu ir para a palavra de Deus, me alimentar dessa palavra, e aquela palavra, ela gera vida dentro de mim. Quando eu começo a obedecer a palavra de Deus, ela começa literalmente a construir novos valores. Tá aí uma coisa, cara, que nós acabamos de falar aqui sobre adoção. Tem uma coisa, cara, que era difícil, a Raquel sempre falava disso, mas para mim era muito difícil falar, eu não queria adotar. E, cara, Deus está construindo isso dentro de mim. Agora, mês que vem, a gente vai ter o nosso segundo filho, o Brian, e eu sonho, cara, em ter um terceiro. E que eu creio que não vai ser gestado de uma forma natural, mas vai ser gestado de uma forma espiritual, onde Deus está gerando dentro de mim, e eu sim quero ter a oportunidade um dia de adotar. E eu creio que Deus está gerando isso dentro de mim e dentro da minha esposa. Mas é algo que para mim, cara, não fazia sentido. Mas uma estatística, não dê risada, por favor, que a Beth me trouxe essa semana e que nós acabamos de ver no vídeo que o Nick estava falando aqui, é que se cada igreja no Brasil adotasse uma igreja, não é cada pessoa, é cada igreja, adotasse uma criança hoje, todas as casas seriam fechadas. Isso é assustador, cara. Eu lembro que alguns meses atrás, milhares de pessoas fizeram como se fosse um compromisso com Deus no Descende de adotar. Vocês lembram disso? Teve uma parte que falou exatamente sobre isso. E eu creio que Deus está restaurando a igreja, que Deus está levantando a igreja para esse lugar de adotar, cara, de adoção, de restaurar a família, porque essas crianças, cara, eles vêm de um passado onde a família está destruída. E muitos deles nem acreditam em família. A nossa geração, galera, não está mais acreditando em família. Mas é um tempo que Deus está restaurando isso. Em nome de Jesus eu quero declarar isso. Que Deus está mudando essa realidade, que Deus está mudando essa situação, esse cenário na nossa nação, e que eu creio, cara, que a nossa geração vai ser uma geração que vai constituir família, a nossa geração vai ser uma geração que vai adotar, e eu oro, cara, para que não precise mais de casas como essas que tem no Brasil. Fugiu a palavra, eu falei essa frase, de acolhimento, obrigado, não sei quem falou, foi uma voz aí. Eu quero falar para vocês que Deus está despertando a nossa nação, a nossa geração para esse lugar. Então a primeira coisa que nós precisamos passar é por essa transformação, amém? É se despir, cara, do velho homem, para que Deus possa gerar em mim e em você uma nova criatura. E é interessante que em Efésios fala que essa nova criatura vai ser semelhante a Deus em justiça. Eu creio, cara, que o reino de Deus, a palavra fala, é paz, justiça e alegria. E a igreja vai ser a voz, cara, para essa geração, para trazer justiça. Eu creio nisso, cara. Então nós vamos ser semelhantes a Deus em justiça. O que é justiça? É você ter uma vida de ação. Amém? O segundo ponto que eu quero falar aqui é que não faz sentido. Você precisa estar posicionado. Olha o que Mateus 5,15 fala. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Galera, o que essa passagem está nos ensinando hoje? Que não tem como você dizer que é uma luz se você ficar escondido. Não tem como, cara, você, por exemplo, essas luzes que estão acesas, elas só fazem sentido porque elas estão posicionadas no lugar certo. Pense se você tirasse todas essas luzes e colocasse dentro de um balde, aonde não tem como você ver, ela vai fazer sentido? Não. Ela só faz sentido porque elas estão no lugar certo. E assim vai iluminar todos os que estão na casa. Da mesma forma, eu e você, cara, não faz sentido você falar que tem a luz, que é Jesus dentro de você, e você ficar igual o 007. O espião, o cara que está escondido, que faz as missões impossíveis, mas é escondido. Não tem como, cara. Se eu e você temos Jesus dentro de nós, Ele vai nos levar a ter um posicionamento. Que posicionamento é esse, cara?
É eu e você ser uma voz numa sociedade corrompida. É eu e você ser uma voz em um povo onde não tem justiça, mas nós vamos trazer justiça do reino de Deus. É eu e você estar posicionado no lugar que vão manifestar o amor do Pai para aqueles que não têm. É eu e você estar posicionado no lugar de ser luz, aonde tem escuridão. Vocês estão entendendo? É esse lugar que Cristo está direcionando a igreja, um lugar de posicionamento. Eu quero falar para você, cara, se você não se posicionar, você provavelmente não vai brilhar a luz que é em você. É um tempo que Deus está levando eu e você a um lugar de posicionamento. E cara, eu tenho assim orado para que Deus levante em Lages uma geração posicionada. Velho, eu lembro que quando eu me converti em 2009, eu estava estudando no industrialzão. Paulada, pior fase do industrial, não sei como está hoje, talvez esteja pior. Mas o industrial estava numa transição, cara. Eu cheguei lá, o terceirão se matava no intervalo para estudar, tinha aquelas coisas, todas aquelas provas que o industrial tinha, era uma das melhores escolas da cidade, e eu peguei a transição que virou uma das piores depois. Mas eu era um dos piores. Eu era um que tinha duas folhas cheias de assinatura minha. Vocês sabem por quê, né? Eu era o terrorista da escola, eu metia o terror, não queria nem saber. Eles tinham uma regra lá que não podia usar boné no pátio, eu colocava, passava na frente da secretaria só para ir contra eles. Eu era o cara que queria assim, rebelião, aquela coisa toda. Eu chegava na segunda aula, pulava o murão lá atrás, não tenho orgulho disso, tá bom? Para ir direto para a educação física. A única matéria que eu nunca reprovei foi educação física. Os professores me conheciam, ganhava várias presenças em notas. Mas, resumindo a isso, cara, eu estava lá e tinha um rótulo. E lá eu me converti. E lá começou essa transição, cara. E aquelas pessoas que me conheciam de uma forma, começaram a me ver de outra forma. E uma coisa que eu fui muito radical, foi no posicionamento de ser cristão, de ser filho de Deus. Eu não me dobrava, cara, ao grupinho onde estava falando de coisas que não agradavam a Deus. Eu era posicionado. Tinha várias pessoas que, por eu parar de ficar, por eu parar de me envolver com as meninas, achavam que eu tinha virado literalmente homossexual. Literalmente, me chamavam na cara dura. Mas eu era posicionado, não estava nem aí o que ia falar de mim. Eu era posicionado. Eu sabia que eu precisava me guardar para a pessoa que um dia eu ia me casar. Eu sabia que o mundo ia vir em cima de mim, mas eu não estava nem aí. E eu vejo que a nossa geração precisa disso hoje. Um posicionamento que não vai se dobrar a um sistema, mas vai estar posicionado para manifestar o sistema dos céus, amém? É esse lugar que Deus quer levar eu e você nesses dias. Eu creio que essa é a forma que vai agradar a Deus, uma geração posicionada, uma geração que não vai estar na Lighthouse ou no culto de domingo de uma forma, mas vai ir lá na segunda-feira, na terça de outra forma. É uma geração que tem identidade firmada em Cristo Jesus. É isso que eu quero pedir, cara, é isso que eu oro por vocês, para que Deus levante uma geração apaixonada por Jesus, que vai se posicionar. Eu tenho criado um hábito, eu moro num bairro lá em cima, próximo à Cidade Alta, na verdade, onde chamo que é no sítio, né, Ricardo, não entrego nem lanche lá. Cara, eu venho, quando eu desço para cá, eu sempre desço orando, cara, eu falo, Deus, nos dá essa cidade por herança. Deus nos dá essa geração por herança. Eu tenho orado pela nossa cidade. Eu passo ali numa boate de prostituição que eu tenho que descer. Hoje eu estava orando pelaquela boate. Falei, Deus, eu oro para que essa boate feche, que essas mulheres que estão ali venham conhecer o teu amor, que o dono se converta. Eu estava orando bem assim hoje, bem louco mesmo. Mas não dá nada. Esse tem sido o meu clamor, cara. Que Deus venha levantar uma geração posicionada. Amém? Eu quero liberar isso sobre você, cara. Não se esconda, se posicione, porque tem pessoas que estão esperando para que os filhos de Deus se manifestem. Tem pessoas, cara, que estão esperando aí você se posicionar. E eu creio nisso, cara. Eu creio que uma geração será salva por causa do posicionamento da igreja e dos filhos de Deus. E o terceiro ponto que eu quero tirar daqui é que as tuas obras vão iluminar a escuridão. Mateus 25, 34, a palavra de Deus fala: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Olha que massa essa passagem, cara. Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram.
Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Galera, essa é a manifestação do reino de Deus. É uma geração, cara, são pessoas lá fora que estão esperando para que os filhos de Deus se manifestem. E essa manifestação, cara, eu amo esse versículo, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E o que eu creio, cara, que é um tempo, cara, que Deus está levantando a nossa igreja para literalmente manifestar o reino dele em todas as esferas. Assim como o projeto Semear, que está indo nos abrigos da cidade para poder levar o amor para os órfãos que lá estão. Eu creio, cara, que nós vamos invadir os presídios dessa cidade. Eu creio que nós vamos invadir os hospitais. Eu creio que as pessoas que têm fome, cara, vão ser saciadas. Eu creio que as pessoas que têm sede, cara, vão receber do que beber. As pessoas que têm passado frio, nós fizemos uma campanha aqui, uma campanha lá em Campo Belo, a campanha do Agasalho, esse ano foi incrível. Porque nós podemos levar coisas simples, que talvez para você não faz diferença nenhuma. Mas para as pessoas que não têm, cara, parece que é um tesouro que elas encontraram. A gente foi lá em Campo Belo, fomos com 2 carros cheios de roupas, em um assentamento onde, cara, tinha dezenas de famílias lá que precisavam. E a gente foi lá, cara, levou numa família, entregou aquelas roupas para aquela família. Você tinha que ver a facerice, cara. Você olha e vê uma realidade que parece que não tem como, Zé. Isso não existe. Eu quero falar para vocês, cara, que quando nós fazemos uma ação de amor para qualquer uma dessas pessoas, nós estamos fazendo para Cristo. E é um tempo, cara, que Deus está levantando a igreja para manifestar o reino do Pai. Tem uma frase que mexe comigo, vocês estão cansados de ouvir já eu falar disso, mas não dá nada, eu vou falar mais uma vez. É que Deus Pai está levantando uma geração de filhos que vai manifestar o reino do Pai. Cara, eu creio nisso. Eu creio que Deus está revelando e restaurando a nossa identidade de filhos e de filhas, em qual eu e você vamos manifestar o reino do Pai. Eu creio nisso, cara, que você vai ser tão transformado pelo amor de Cristo, que isso vai transbordar de você e vai alcançar milhares de pessoas. Lá em João 4, a palavra de Deus fala de uma mulher chamada samaritana. Aquela mulher estava lá tirando água do poço e Jesus chegou para pedir água para ela beber. Porém os judeus, cara, eles tinham uma rincha com os samaritanos, eles nem conversavam. E resumindo a ópera, cara, Jesus trouxe algumas palavras de conhecimento para aquela mulher. E aquela mulher foi transformada, cara, de tal forma que o primeiro evangelismo dela levou aquela cidade praticamente inteira a conhecer a Cristo e a se render a Jesus. A mulher saiu tão em êxtase daquela experiência pessoal que ela teve, que a Bíblia fala que ela desceu na cidade de Samaria e falou: tem um homem lá que me falou até quantos maridos eu já tive, e o que eu tenho nem é meu ainda. Falou tudo assim, bem assim do nada. E ele falou que aquele povo todos foram ouvir o que Jesus tinha a dizer e todos se converteram. Eu quero falar para você, cara, que você pode estar aqui nessa noite falando: Zé, você está de brincadeira comigo, eu estou começando hoje, o que eu tenho para oferecer? Eu não tenho nada. Eu quero falar para você: o que você recebeu hoje é suficiente para alimentar uma multidão. Eu quero falar para você que você pode olhar nas tuas mãos e falar: Deus, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Eu quero falar para você que isso é suficiente para alimentar uma multidão. Pense em Jesus, cara, com mais de praticamente 10 mil pessoas, e o único alimento era um jovem que tinha lá 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus falou: ok, isso já é suficiente. Vamos dar graças a Deus e a gente vai começar a repartir isso. E a Bíblia fala que sobrou muito alimento ainda daquilo que eles começaram a repartir. Eu quero falar para você que o que você tem já é suficiente. O que você tem, cara, é suficiente para tocar alguém. O que você tem é suficiente para tocar a sua família. Eu sinto em falar aqui que tem jovens que aqui estão, que você olha para a tua família e fala: Deus, não tem como mudar a minha realidade. Os meus pais não tem como mudar. A minha família não tem como mudar. Eu quero falar para você: você é a resposta. Deus vai levantar você como uma luz na escuridão que está na sua casa. E aquilo que você tem hoje é suficiente para alimentar a sua família.
Não queira ganhar as nações sem antes precisar e tentar, cara, ganhar a sua família. Eu quero liberar isso sobre vocês essa noite. Vocês podem ficar em pé no seu lugar, fazendo favor?